7.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua e nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Hidraumac Manutenção e Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Caminhando sem rumo, procurando a saída, tentando encontrar solução, uma razão, motivo pra vida. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, neste momento entra no seu receptor, na tua vida, no teu coração, programa Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais uma tarde, mais um dia, mais uma quarta-feira, a qual estamos aqui para dizer que Jesus é bom. E a sua vida é especial para Deus, nessa tarde, onde você estiver. Jacinto Machado, Turvo, Timbé do Sul, Meleiro, Forquilinha, Criciúma, Maracajá, Araranguá, Torres, Passo de Torres. Aqui também Içara, Jaguaruna, Imbituba, Laguna, Tubarão, onde você estiver neste mundo de meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer no teu coração, na tua vida, tudo aquilo ao qual almeja o teu coração. Talvez você esteja desejando, pensando, pedindo, Deus. E a minha situação, Senhor, aguarde, espere, que o momento de Deus na vida do homem e da mulher chega no querer de Deus, não no nosso querer. O relógio de Deus não tem ponteiro, nem bateria. O relógio de Deus é Ele querendo, Ele vai fazer a obra na tua vida, na tua família. Talvez você está dizendo, pastor, faz anos que eu estou pedindo. Aguarde, espera. Nós temos uma vida só. E nessa vida só que nós temos, nós podemos aperfeiçoar. Tanto no querer quanto no efetuar, né? Então nós podemos ficar na presença de Deus e aguardar, né, Cláudia? Tu falou assim no fim, aí eu comecei a pensar. A gente às vezes fica pensando, por que tem gente que ela ora, pede, e parece que a bênção nunca vem, ela vive na prova. Tem pessoa que parece que é na prova desde que se converte. Alguma coisa tá errada, né? Ou porque será que se ela
Porque será que se Deus tirar ela da prova, ela sai da presença? Também tem isso. É que eu ia dizer, tem pessoas que recebem, Deus ouve e Deus vê a fidelidade. Tem pessoas que querem que aconteça na hora. Aí aconteça na hora e tem aquele negócio. Quando as coisas é fácil, você não valoriza. Não valoriza que é fácil. Eu já pedi, já recebi, já tenho. Mas aquilo que é difícil você adquirir, aquilo que custa lágrima, aí você valoriza. Valoriza por isso, porque, Senhor, eu preciso de trocar o meu carro, exemplo, né? Não tem nada a ver. Senhor, eu preciso que tu vai visitar o meu filho que estava canceroso, e Deus, olha lá. Amanhã, meu coisa, vai ficar uma pessoa dessa aí, vai ser fiel a Deus. Recebeu fácil. Tem uma coisa, um ditado que diz, de graça vem, fácil vai. Quando não custa nada para você, meu amigo, quando não custa nada, não tem sentimento, não tem lágrima, não tem luta para receber aquilo ali. Porque quando eles estão porque tem gente que é assim, ó, quando ela está na luta, ela está nos pés do Senhor, orando, jejuando e vai, força, força, força. Aí recebe a bênção, ela dá mais amorecida e dá uma relaxada. Vai um dia na igreja, outro não vai. Hoje está chovendo, hoje está frio. Hoje eu não vou molhar, eu tenho que ver um negócio primeiro. Tá sempre botando uma desculpa. Prioridade. Aí aperta novamente. Ela corre de volta para a igreja e volta a ser aquela benção. Então o que é que acontece? Tem que acontecer que tu vai ter que ficar sempre na prova. Tem pessoas... Não é todo mundo, lógico. Tem gente que parece que nasce... Quer ver, Marcos? Tem pessoas que recebem em pouco tempo. E tem uns que levam anos para receber. Leva tempo. É suado, é batalhado. É tirado água e pedra desse poço. E daqui a pouco Deus ouve e Deus abre as portas da maneira tal. E tem uns que estão desistindo já. Deus diz assim, para um pouquinho, eu vou responder para ele. E quando Deus responde, a pessoa diz, Senhor, por que eu vou perder essa bênção? Uma vez, há muitos anos atrás, olha, passa de 20 anos, passa de 30 anos, de uma pessoa que eu conheci, que ela era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas, a benção. Ela trocou tudo isso por pouco mais de nada. Trocou, eu disse, vem cá, tu vai trocar isso aí? Não vai querer mais, vai desistir? Vou desistir. Mas por quê? E desistiu. Aí eu digo assim, ó, aquilo que tu estás perdendo, tu tá jogando fora, eu estou buscando com lágrimas. E por que ela desistiu? Pela vaidade, pelo coração, pela paixão do mundo. E desistiu. Não sei se depois... Aí foi pagar o preço. Pagou o preço. Morreu. Desviada? Não sei. É um mistério, não sei. Mas eu falei, aquilo que está trocando, está jogando fora, eu com lágrimas estou buscando. Que é os dons de profecia, o dom de língua, mistério, falar com Deus. Trocou. Então, quando a pessoa troca as coisas de Deus, ele não está nem aí para o céu. Mas, eu acho que já não estava convertido, né? Mas os mistérios de Deus naquele dia é que nós vamos ver, né? Ninguém pode julgar ninguém aqui na terra. A Bíblia diz que nós julgamos, já nós somos mais julgadores, nós somos juiz. Então o juiz é o próprio Deus que vai julgar naquele dia. Então a gente lamenta por pessoas que estão na bênção, estão recebendo, estão na maravilha de Deus. Aquilo que pede, Deus responde, aquilo que deseja, Deus faz ele alcançar pela infinita misericórdia de Deus. Só que daí ele pensa que é ele. Aí ele pensa que é ele, mas só que não é ele, é Deus. Fica exaltado. Quando Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, ele sabia que não era ele. Ele sabia que era o próprio Jesus que estava ali, porque Jesus chamou ele. Quando Jesus te chama, você vai. Quando Jesus não te chama, você vai duvidoso. Pedro tinha certeza. Só que quando começou a entrar uma dúvida, ele começou a afundar. Então tem muitas pessoas que hoje afundam porque já não tem mais certeza. Será que Deus está me ouvindo? Deus está te ouvindo, só tem que ter paciência, espera.
Foi o que o salmista disse lá no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. E será que foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Com paciência que demorou, né? Você tem que ter paciência. Tem que... O Jó também, foi o outro também. Esperou em Deus. Chamado de maluco, de pecador, de doido. A própria mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Mas ele não. Mas a mulher de Jó a gente até entende, porque imagina uma mulher perder os filhos tudo, a riqueza até não se conta, porque riqueza se trabalha, mas perder todos os filhos não é justificável, mas se entende. Não é? Era 10 filhos deitados, né? Imagina, quem é a mãe que suporta? O meu filho foi para o hospital só porque ele passou mal e estava na UTI. Eu já fui para os pés do Senhor, já pedi para Deus não fazer isso comigo. Imagina perder 10 filhos. É compreensível, não é justificável. Porque ali ela estava contando ali as filhas e filhos, todos ali mortos. Todo mundo fala, a mulher do Jó... Gente, são situações. Aí eu fico pensando o seguinte, porque depois Deus vira o cativeiro de Jó, e Deus dá tudo em dobro para Jó. Menos os filhos. Menos os filhos. Mas Deus deu mais 10 filhos para ele. Deus não deu 20 Teria que filhos. ser 20 filhos, mas só deu 10. Só deu 10, porque 10 já estava com Deus. Ele devolveu. 10 já estava lá. Os 10 estavam lá em cima. 10 ele ia apresentar depois. Quando eles depois. fossem lá em cima, eles iam encontrar os outros 10. Deus não vai perder em conta nem em vírgula. Isso aí é o pastor Maurino que fala. 10 está aqui comigo já, Jó. Eu vou te dar mais 10 para ti. Entendeu? Então Deus deu 20 aqui. A gente vai aprendendo, né? Deus deu 20 para ele, mas 10 já estava com ele lá. Então aqui tinha 10. Os animais, as fazendas, isso aí não ia encontrar lá. Deus mudou. Mas os filhos ele ia encontrar. Ele não ia encontrar camelo lá no céu, mas ele ia encontrar os filhos. Então os 10 já estavam com ele lá, mais 10 que estavam aqui, deu o dobro de tudo. Então nós temos que entender que o momento de Deus na nossa vida não é aquilo tudo que nós queremos, é aquilo que Deus sabe que serve para nós. A proporção que cada um de nós... Cada um. Então o Jó, a mulher amaldiçoou, só que Deus não deu outra mulher para Jó. Porque ele entendeu a falha dela, que na hora foi o coração de Deus mãe. usou a mesma mulher para Jó ter mais 10 filhos. Se fosse os de hoje, eles teriam trocado de mulher. Trocado. Aí já tá muito velhinha, muito acabadinha. Ó, irmãs, vão se cuidar, irmãs. A concorrência tá grande. De hoje no peixe, outro no gato. A gente fala de bênção, mas também ri, né? Então, o que aconteceu? Jó, Deus deu os 20 filhos. Só que 10 já não estava mais aqui, 10 estava na glória, vamos dizer assim, né? Então, pensou Jó, na época, a situação que estava com mais 20 filhos, Deus honrou, Deus queria honrar para Jó, mostrar para Elifaz, mostrar para aqueles outros ali, mostrar para a mulher, para os amigos, para os vizinhos, que o Jó estava na cinza. E a Bíblia diz que Deus tira o homem do monturo, tira da cinza, tira do lodo e coloca junto com os justos. Foi o que Deus quis fazer e mostrar. E até hoje, este livro que faz, vamos dizer, mais de 4.000 anos que foi escrito, ela serve de experiência para nós, para você que está nos ouvindo agora. E serve para nós como lição. Então tem muitos que dizem assim, olha, tem a paciência de Jó. Será que você tem essa paciência de Jó? É difícil. É difícil, irmão. Perde um filho, vem um mensageiro, sobrou eu. Veio outro lá, sobrou eu. Só sobrava para Jó mensageiro de coisa ruim. Quem sabe nessa tarde você está só recebendo mensagem ruim. Quer dizer que Deus quer te trazer mensagem de paz, de alegria, de bonança, de apaziguar a tua tempestade, este vendaval que está na tua vida. Só crê e espera. Tem que ter um pouco de paciência, saber que Deus é tudo e em todos quando nós queremos que Ele faz. Aí a gente fica pensando nessas maravilhas de Deus, o que Deus faz, o que não faz, o que desfaz. E fica pensando, esses dias eu estava deitada, comecei a meditar. E comecei a pensar, Jesus, como é bom quando a gente morrer e for contigo. E comecei na morte. Não que eu desejasse morrer, que eu me matar, essas coisas. Porque quando fala em desejar a morte, já pensa, ela quer se matar. Não, não é isso. A gente tem que entender bem. Mas estava pensando, tão bom morrer e ir contigo, né, Jesus? Morrer em paz, né? Morrer em paz. Aí eu estava falando com umas meninas, elas disseram assim, tem que ter certeza de onde vai. Não,
Hoje eu tenho certeza. E Deus é tão maravilhoso que eu pensei em isso pelas batalhas que a gente tem, porque cada um tem suas batalhas na vida, né? Nós somos em Bituba. Deus usou o pastor para falar comigo sobre esse assunto que eu só pensei, nem Maurino sabia. Tem coisa que é só a gente e Deus, né? Tens falado como é bom estar contigo. Porque a gente imagina. Eu digo assim, Jesus, nem que seja num cantinho, só num cantinho lá, mas eu quero que eu possa te olhar, Jesus. Eu posso estar contigo, mas eu quero ver a minha família também. Porque tem gente que é egoísta. É só, vem a mim. Ora e não se lembra de orar pelos filhos, não se lembra de orar pelo marido e nem para a família. Vosso reino nada. Parece que quer o céu só para ela. Não, o céu tem que ser para nós todos. Mas para isso nós também temos que nos esforçar, que ler a palavra, que andar nas doutrinas da Bíblia para poder alcançar o céu. Porque não vai ser de qualquer maneira que você vai alcançar o céu. Não pense que só porque você disse eu aceitei Jesus eu vou para o céu. Não vai. Se tu não ler a palavra, não orar, não jejuar e não obedecer a palavra, tu tá perdendo tempo. Quero mandar um abraço aqui, Manina, Manina Ezequiel está aqui conosco aqui, tem mais uns irmãos aqui, depois nós vamos ver. Vamos ouvir o hino então? Meu Deus, o tempo já passou. Viemos falar de hoje. Vamos lá. Vamos ver? Vamos lá. Então vamos ouvir Dinamite Barros, Sai da Caverna. Esse hino eu vou oferecer para uma pessoa. Então, pro Tita e da Simone. Tita da Simone, um abraço. Aí, Tita. Presbítero, irmão. João Batista ali do Pinheirinho, a irmã Simone. A gente domingo teve na consagração na sede, depois fomos almoçamos junto. E o Tito é um amigo querido da gente de muitos anos, né? Muitos anos. Pega no meu pé, mas eu também pego no dele. O Tito é uma benção. A benção de Deus. Um abraço a todos os irmãos também, a todos os irmãos ali da Igreja Sede, que tivemos um grande trabalho. Depois eu comento isso aí. Então, vai lá. Um hino. Já falei, Dinamite Barros. A chorar, Senhor, tenho sido varão zeloso. Estou aqui que Jezabel quer me matar. Senhor, meu Deus, só eu fiquei. Agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias, eu sou teu Deus, estou contigo todo dia. Dali, profeta Elias, e encontrou com Eliseu no mesmo dia. Lançou-lhe a capa que eu trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que iria arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilhas! Deus meu, eu quero a capa de Elias lá no Jordão. Que maravilhas! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Deus meu, eu quero a capa de Elias.
Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. O que eu penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, retornamos. Quero mandar um abraço ali pro nosso amigo ali, o Edgar, ali da Içara. Ele diz aqui que ficou 22 anos esperando com paciência. 17 anos ele me deu uma grande vitória. É esperar, né, irmão Edgar? É esperar. Tá todo espera, quando a gente espera e recebe. E a Bíblia diz que batei e abri-se-vos-á. É batendo. Daniel capítulo 5, que diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo provado o vinho, mandou trazer utensílio de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado, ou praticamente tinha roubado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam e deram louvor a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem e escrevia de fronte o castiçal da estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Amados irmãos, nós vimos essa passagem. O pai tira as coisas sagradas da casa do Senhor. Nós vimos que o rei Nabucodonosor, ele era um homem que era segundo, ele era o rei, ele não era segundo o coração de Deus, não, mas ele era um rei respeitado. Ele exaltou o coração de uma forma tal que ele se orgulhava daquilo que ele fazia. Ele olhava para o palácio e disse: que coisa maravilhosa, porque eu que fiz. Ele olhava a outra parte do palácio e a administração, é eu que administro. E quando isso começa a entrar no coração do Nabucodonosor, o rei, a Bíblia diz que Deus fala dos altos céus com a vida dele, tira o reinado dele e coloca ele a pastar, a comer com os bois no campo. E ali ele ficou este período de 7 anos, comendo grama, recebendo serenos no lombo, as suas unhas crescendo,
E ele estava ali, porque Deus disse para ele: passou de ti o teu reino. Amados, essa vida que nós vivemos é tão pouca, tão pequena, porque tem muitas pessoas que se orgulham de qualquer coisa que ele coloca nos pés ou coloca no corpo, uma roupa, um paletó, um sapato, ou até mesmo um carro, qualquer coisa, um relógio. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui tão pouco, e não para fazer inimizade, mas para fazer amizades, para ter comunhão e não ter alguma coisa que você reprovar a sua vida. A Bíblia aqui no versículo 34 e no capítulo 4, versículo 32, ele diz: será tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão de comer erva como os bois, e passearão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Esse poder é Deus que dá. Deus não aguarda, não espera que alguém vai fazer uma eleição para dar poder para ele, para colocar o fulano aqui, o outro ali. Não. O poder está na mão de Deus, sobre tudo, sobre todos. E na mesma hora se cumpriu a palavra de Deus sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens e já estava comendo com os bois no campo. E o seu corpo foi molhado com orvalho. Os orvalhos do céu molhavam, encharcavam o lombo de um rei que estava ali orgulhoso, presunçoso. Dava vida a quem queria e matava quem queria. Enquanto que isso está na mão de Deus, que é poderoso. Nunca despreze o teu irmão, não despreze o teu amigo. Nunca queira ser maior do que todos, porque maior do que todos é o soberano Deus, que levanta e o que abate. Mas a Bíblia diz, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, e tornou a vir a mim o entendimento, e eu bendiz ao Altíssimo. Eu reconheci que Ele é Deus. Não precisa você estar comendo com os animais. Não precisa você estar dormindo no sereno. Não precisa você ser um maltrapilho. Não precisa você ser qualquer coisa que seja pejorativo à tua vida. Mas somente reconheça que Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A tua casa vai frutificar. Os teus filhos vão crescer na presença de Deus. A tua casa vai ser bênção. Para que você tem que se engrandecer mais do que os outros? Nada trouxemos a este mundo. E manifesto é que nada podemos trazer. A Bíblia diz aqui no versículo 35 que todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Quem poderia chegar para Deus e dizer: por que está fazendo isso, Deus? Mas para isso ele teve que reconhecer que Deus é soberano. Precisava ele ter ido lá para comer com os bois, os animais, dormir nos pastos, porque a Bíblia diz que o orvalho molhava o corpo dele, certamente porque ele dormia junto com os animais. Mas era um rei, pastor. Não interessa. Deus não olha a hierarquia do homem que é presunçoso, o orgulhoso, o blasfemo. No mesmo tempo, tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino. Tornou a vir
as minhas majestades, meus resplendor, e me buscavam com meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido. Só que isso eu estou contando para você, isso aqui, meu amado irmão, porque nunca podemos trazer reflexo das coisas ruins para a nossa vida. E o filho, que na verdade não era filho dele, ele era o neto, Belsazar era neto do rei. Se você fazer uma busca mais profunda, você vai ver que ele não era filho de Nabucodonosor, ele era neto, ele era filho de uma filha de Nabucodonosor. E ele não aprendeu com isso. Com os erros, ele não aprendeu. Ele profanou. Ele trouxe os cálices. Mas a Bíblia diz aqui, que eu li anteriormente no começo, é que ele tomou o vinho, se embriagou e manda buscar os cálices, as coisas que eram adoradas dentro do templo do Senhor. Os utensílios da casa de Deus, ouro, prata. Aonde era consagrado para Deus, agora ele profana. Ele tentou profanar. Mas a sentença de Deus vem sobre a vida daqueles que profanam o altar do Senhor. Eu sinto Deus nessa palavra falando com alguém. Talvez você está brincando com as coisas de Deus. Talvez você está pensando que as coisas de Deus é mesmo que você falar com um homem, com qualquer moleque. As coisas do Senhor é consagrada. Ele diz, então trouxeram os utensílios de ouro, que foi tirada, e eles beberam com as meretrizes, vamos dizer assim, desfazendo aquilo que era santíssimo, e ele tentou profanar, mas Deus não permitiu. Deus chega no momento, na vida de Deus, na vida do homem, que Deus olha para o homem, e olha e veja ele correndo demais, fazendo até aquilo que não deveria. A misericórdia de Deus é grande, é tremenda, mas tem um tempo de Deus na nossa vida. Ou nós apresentamos diante do Senhor em santidade, ou nós temos que rever o que é que nós estamos fazendo. As coisas do Senhor são muito justas, são muito sérias. Versículo 4, beberam vinho e deram louvor a Deus. Os deuses de ouro, Deus de prata, Deus de pedra, de cobre, de madeira. Já não era o bastante ele tirar os vasos, os cálices. Se embriagou com vinho e ainda oferece a deuses estranhos, que nós não vamos entrar nessa linha. Mas só pelo fato dele tirar as coisas que eram consagradas a Deus, a sentença do Senhor veio sobre a vida dele. Um rei que tem o poder de mandar. Agora vemos um rei tremendo, porque aquela mão escrevia na parede. A Bíblia diz que ele só via a parte da mão escrevendo. Ele poderia ver e fazer ideia e a dimensão do corpo de Deus ali naquele lugar. A sentença estava marcada. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a ver aquilo ali, aquela mão escrevendo, mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos se turbaram, as juntas do lombo se relaxaram, seu joelho batia um no outro. Olha o rei tremendo. Olha o rei poderoso que tinha ali. E ordenou o rei com força que se introduzisse astrólogo, caldeus, adivinhadores. Aleluia. E disse aos sábios da Babilônia, qualquer que dessas criaturas vier aqui e me falar, e ele possa ler também essa escritura, eu vou colocar ouro na vida dele, púrpura.
aquela cadeia de ouro no pescoço. Será o reino do terceiro mediador. Então entraram versículo 8, então entraram todos os sábios e reis, mas não puderam ler a escritura, nem saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, espantados. O que é que nós vamos falar para o rei? O que é que nós vamos dizer para o rei? Mas estava passando uma mulher ali naquela hora. E vê a situação, até porque essa mulher não foi convidada para essa festa. Mas ela percebeu a situação que ali estava acontecendo. E a Bíblia diz aqui no versículo 10, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe o teu pensamento e nem mude o teu semblante. Ah, rei, no meio do teu reino um homem com o espírito dos deuses santo. No dia do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Ela conhecia, sabia que as coisas do homem de Deus sempre é sobrenatural. Quando você tiver com dificuldade, não conta para os outros, mas procura uma mulher de Deus, um homem de Deus. Chama o teu obreiro e conta a tua situação. Essa mulher, ela chamou a rainha. A situação chamou a atenção dela e ela entra no palácio. Mas ela disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Não esse que tu estás invocando de pedra, de madeira, de barro. Esse é diferente. E o nome dele é Daniel. Chama ele, que ele tem uma palavra, ele vai interpretar. E quando chega um homem de Deus, que ele quer falar, irmão, ele quer falar para te ajudar, no momento até machuca, mas depois vai te ajudar. Daniel poderia te chegar e dizer: não, rei, isso aí não é nada. Isso aí são coisas simples, é coisa que podemos resolver. Isso aí é com melhorar infantil, uma cibalena aí, como se diz, resolve o teu problema. Não. É sentença de morte. As coisas quando acontecem nas nossas vidas, as coisas têm que doer, mas vai curar. Versículo 12 diz: portanto achou nesse Daniel um espírito excelente de ciência, entendimento, interpretando sonho e explicando enigma e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs sobre ele. Belsazar, chame pois agora esse homem, chama para que ele interprete, porque eu preciso ouvir. E a sentença de Daniel foi morte. Muitas vezes, irmãos, a sentença de Deus para nós, ela é machuca. Mas Deus deixou, ele conheceu o antecessor dele, que foi dormir com os bois e comer grama com os bois. Mas daqui um pouco, daí ele não melhorou, ele não viu nada de bom, mas continuou fazendo as coisas erradas. Nosso tempo está avançado. Mas outro dia eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Me chama a atenção, porque muitas vezes nós queremos chamar uma pessoa para nos ajudar, e essas pessoas nos cada vez pior. Ele viu a situação do avô ou do pai que seja, porque ele não era filho biológico. Mas ele entrou pelo mesmo caminho. Igual a família do Onri, Zinri, Tibni e Acabe, não deixando perspectiva para os outros. É o que eu penso sobre isso. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis.
É Ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Daniel 2, 20, 21, 22. Vamos, Cláudia, quem está aí conosco? Maurino, Oi. você estava falando sobre o rei, que o rei se exaltou, mas nos nossos dias, hoje em dia, não é muito diferente. Tem gente que quando ele começa a ganhar uma asinha, começa a melhorar na vida financeira, ele começa a se achar melhor que os outros, porque meu carro é esse do ano, eu moro numa mansão, eu moro nisso, eu faço aquilo. Ele vai se deixando levar e vai dando. E às vezes os outros crentes que não conseguem, eles ficam olhando. Como que aquele lá consegue tudo isso e nós não conseguimos? Só que Deus deixa ele, e ele vai dizendo, eu consegui, e Deus vai dando, deixando ir até onde ele... É o eu, né? Vai deixando ali. Daqui a pouquinho Deus age. Aí Deus tem que ser passado meteolate para arder. Tem. Para ele ver que ele não... que ele está brincando com Deus e não. Para saber que Deus é sobre tudo. É aquela turma lá do Amorreu, Eveu, Buzeu, é tudo eu. É tudo. Hoje estava eu, a Patrícia e a Murilo trabalhando falando sobre... Irmã Regina. A irmã Regina, os exaltados. Que tem alguns que pegam um carguinho, as mulheres já ficam todas... Elas têm que saber que elas estão ali para ajudar as irmãs e o povo e não para ser exaltada. Porque os exaltados serão humilhados, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Pedro Duarte. Pastor Pedro Duarte está aqui. Deus abençoe. E também tem a irmã Cláudia também assistindo. Eu tô sempre assistindo. Também ali o pastor. Agora deixa eu ler aqui, já que tu começou. Nossa, é uma irmã Kete Souza ali da Espanha. A irmã Rosângela Mafiolete Correia ali do PT foi nossa ovelha, tá ali também. A irmã Gorete Cristiano tá assistindo. Luiz Geraldo Rodrigues, meu primo, tá assistindo. Irmão Pedro que está aqui, que tu já falou. Ali em cima bem, ó. Eu falei, ali em cima Maurino, tá... Aonde? Bota pra baixo, irmão, sobe. Vamos lá. Lá embaixo, o último. Vamos lá. Depois o Vacilese ali, lê a mensagem. Tem uma mensagem ali pra... Ali, Kennedy Lobato. Eu venho aqui confessar que deslizei na fé e peço oração por um renovo de aliança com Jesus e me arrependo por meus erros e quero recomeçar. Estaremos depois orando por você, amigo. Ainda há tempo. Tem pessoas que dizem assim, não tem mais solução. Quer dizer, enquanto a pessoa está viva, o coração está batendo, tem solução. Enquanto tem fôlego de vida, enquanto tem fôlego de vida, tem solução. O único que eu vejo assim, que Deus não tinha mais fôlego de vida, e Deus levantou, foi Lázaro e a filha de Jairo, que estava lá. Pode ser ter outros, e também aquele moço que estava lá dentro do esquife, né? Que a mãe era a viúva. Isso, a viúva de Naim. Então o Deus, ele opera e nós não temos que pedir explicação, só temos que aceitar, né? Vamos ter mais alguém? A Amanda ali, ela pede um versículo pro esposo. Então, vai lá, meu Cláudio, lê o versículo, porque não consegue ler, meu Cláudio. Consigo, mas... É um versículo: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Salmo 31, 7 e 8. Outra ali também é de baixo, deixa eu ver, mais um. Jesus, pede um versículo para o seu esposo, Cleito. Se for possível, o Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Salmos 121, 8. 1 e 8. Então vamos ouvir o hino, nossos ouvintes, irmã Cláudia. Que tá rápido, né? Tá. Não, então vamos ouvir o hino. Nascimento e Silva. Só deixa eu ler um negócio aqui. Rapidinho. A paz do Senhor aqui, irmão
Ah, tá, o irmão está com o nome dele aqui, mas ele disse aqui, ó. A paz do Senhor, aqui é o irmão Edgar, né? Da Isara, o programa é uma bênção e eu esperei 22 anos por uma paciência, com paciência no Senhor. Há 17 anos ele me deu uma grande vitória. Entre outras e grandes vitórias, está no meu Facebook. Deus nunca troca o melhor para o pior, sempre o pior para o melhor. Um abraço, de que Deus abençoe e continue assim. Edgar de Isara, o irmão Quadrado. Vamos ouvir então? Vamos Nascimento ouvir. e Silva, deixa Deus provar. Às vezes te sentes sozinho e sentes a dor dos espinhos que insiste em ferir teu caminhar, e a cruz ficando mais pesada não deixa ver o fim da estrada, e você pensa até em desistir. Amigos você não encontra, até já perdeste a conta das vezes que você foi humilhado. Mas Deus tocou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus tocou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus tocou em prova aquele seu servo que ama, está sendo provado, deixa Deus provar. Quando a noite é escura, te faz sentir tanta amargura, e angustiado deixa teu viver, e perde o sono na cama, pois achas que ninguém te ama, e isto aumenta mais a tua dor. Mas Deus não te deixou ainda, em breve a luta se finda, e um hino de vitórias cantarás. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama, estás sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama, estás sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama, estás sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama, estás sendo provado, deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo que ama, estás sendo provado, deixa Deus provar. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas
Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Retornamos, irmã Cláudia, e não saímos daqui, né? Vamos mandar um abraço ali aos irmãos ali da igreja sede. Tivemos um grande trabalho de missões. Domingo foi dia de estar. 40 anos. Presença. 40 anos. Todos dia a dia, né? Mas no domingo a gente ficou na santificação, depois o culto à noite. Foi bênção de Deus. Só deu para dar uma descansadinha. Abraço a todos os irmãos da igreja sede, pastor Roberto, pastor Luciano, que é o nosso coordenador, pastor Renato também, que é o segundo coordenador, e todos os outros irmãos que fazem parte da diretoria da MUH. Que Deus abençoe os nossos irmãos, ali da quarta linha, os irmãos do Rio Mãe, o irmão do União, Minas do Mato, todos os nossos irmãos, companheiros que junto ali, né, comemoramos o 40 anos. 40 anos é vida. Já posso fazer a da agenda? Porque já falta... Está em cima, né? É. Então, vamos lá. Então tá, domingo nós estaremos, o dia 26 agora, estaremos na igreja Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ali no bairro Planalto, né? Bairro Planalto. Culto de missão. Até nós tínhamos um outro compromisso, mas não podemos pegar porque já tínhamos um compromisso, né? Então eu acho chato. Tem pessoas que marcam um compromisso, depois aparece outro compromisso. Que é maior. Que a igreja ele é maior. Ele acha que é maior, né? Ele acha que é maior mesmo é Deus, né? Aí ele diz, não, vai arrumar uma desculpa, não. Então eu acho que ele tem que honrar, e o homem é sim, e não, e passou disso procedência maligna. É do maligno, daí nós não podemos fazer nada, né? Então temos que honrar. Então eu tinha marcado já um mês aquilo ali, ali na igreja do irmão lá, que tinha confiado, e eu marquei. Eu não falei o nome porque eu não tenho o nome do pastor lá, nada. Eu também não tenho aqui. Mandar um abraço também ao nosso amigo lá ali, o evangelista, o Vanderlei Anacleto. Está profetizando. Estou profetizando, pastor Vanderlei Anacleto ali de Joinville, está ali, rapaz do Senhor. Ele é a irmã Rita. Irmã Rita, pastores abençoados por Deus, estamos aqui ouvindo em Joinville. Um grande abraço para vocês. Um abraço, bom Vanderlei, Deus abençoe você, a sua esposa e a sua congregação, né, que estivemos a outra vez ali e sentimos a graça de Deus, a misericórdia de Deus bem pertinho. E é bom quando a gente vai numa igreja e se sente bem, Deus opera, Deus faz. Bom, às vezes a gente fica pensando que nós não somos, não é que nós não somos dignos, nós somos dignos. Se nós não fosse digno, Deus não teria nos escolhido, né? Agora, eu vou aqui cantar aí, irmão, eu não sou digno, eu vou pregar, mas não sou digno. Irmão, se não é digno, desce do público. Mas a gente, é a misericórdia de Deus olhar pra gente assim, eu vou abençoar esse coitado. Então, a gente não é coitado, é esse meu servo. A gente louva a Deus pela bondade de Deus, né? Então nós estivemos lá na igreja do presbítero Vanderlei ali. E ali teve uma coisa que chamou a atenção. Terminou o culto, veio uma menina pedindo que orasse para ela ter unção para ir no hospital orar pela avó. Veio pedir oração para ela ir orar pela avó que estava internada. Queria unção para orar pela avó. E essas coisas são experiências, irmãos, que a gente fica pensando. Até o pastor, alguém bateu a foto lá e está lá no meu... Porque se a gente ficar em casa e essas coisas não acontecem, tu não vai ver nada de milagre, nada de bênção acontecendo. Fica em casa e não vê nada, fica na caverna. Né? Aí só fica na televisão, no celular. Vamos orar. Ora pelo Kennedy ali, ó. Vamos orar pelo Kennedy. Está... É Kennedy Lobato? Isso, Aires. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai,
Aqui estamos, Senhor, falando do teu amor, da tua bondade, da tua graça. E neste momento, Senhor, nós reservamos. Nós já falamos, Senhor, contigo durante o dia, durante a noite. Já te agradeci pelo dia, mas eu volto a te pedir novamente, porque tu é um Deus que ouve. E tu sabes, Senhor, do desejo do coração dos teus filhos. E nessa emissora, Senhor, estamos aqui para pregar a tua palavra, trazer. E a palavra fala com a gente, fala com o povo. E muitas pessoas neste momento, Senhor, estão aqui ouvindo essas mensagens, essas palavras. E eu quero te pedir neste momento, Pai, mais uma vez nesse dia. E à noite, Senhor, novamente, com certeza estarei falando contigo de novo. Mas nesta hora, Pai, eu peço que as tuas mãos poderosas, a tua palavra possa entrar no coração, Senhor, ali do Kennedy Lobato. Possa entrar na vida dele, Deus, fazer novamente. Que ele possa se lembrar das maravilhas qual fizeste anteriormente. E agora pode, Deus, dar continuidade na vida dele, porque ele é um milagre. Abençoa teus filhos, abençoa também a irmã Nina, da saúde, a tua serva. Dá graça para elas, dá saúde para nós, Senhor. Abençoa o presbítero, o Vanderlei, ali em Joinville. Também o pastor Márcio, o Denner, ali em Bituba, Senhor, aonde estivemos também. Pai, quantos pedidos, quantos clamores, Senhor Deus. Quanta necessidade desta hora. Abençoa os teus filhos. Aqueles que estão na sintonia, que estão aqui ouvindo, Deus. E aqueles que ainda irão ouvir através do YouTube, através do Facebook. Que o teu Espírito venha sobre cada um. Para abençoar, para guardar, proteger. Aquele, Senhor, que nesse momento clamam, abençoa ali também, Senhor, irmão Edgar, ali na Sara, a família dele. Abençoa, Deus, os planos do teu filho. Os projetos dele. Abençoa, Pai. Abençoa através dessa emissora. Aonde ela vai, aonde tiver uma pessoa neste momento ouvindo, Senhor, em sintonia, que o teu Espírito Santo vá sobre ele, realizando milagres. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Vamos, Cláudia? Estou esperando o senhor. Então fala, senhora. Vamos ver então mais um hino? Para já encerrar? Vamos ver. E pedir a Deus que abençoe cada um de você que orou conosco nesse dia, que ficou ouvindo o nosso programa, que Deus possa te abençoar e te conceder o desejo do teu coração. E o que tu estiver pedindo, creia e insista, porque Deus ouve, Ele só não dá na hora que tu quer. Nós temos outras agendas, mas é para o mês de dezembro, daí mais perto nós A passamos. gente vai anunciando conforme vai passando. Vamos ver então? Vamos lá. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor.
Mandar um abraço à irmã Cláudia, a irmã Terezinha Moro também está ouvindo. Daniel Cardoso também está aqui. Deus abençoe a todos os irmãos que estão na sintonia e até quarta-feira que vem, assim Deus permitir. Fique na paz. Amém. Você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa.